Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então galera, nossa primeira videoaula hoje, já de primeiros avisos, né? Peço desculpa pela qualidade, como eu tô dizendo para todos em todos os outros vídeos, não sou youtuber, a luz é horrível, iluminação, áudio, imagem, mas a gente tenta fazer a melhor forma possível para poder levar para vocês esse conhecimento de uma melhor forma, entenderam? Então, hoje nós vamos falar sobre o nosso capítulo 7, tá bom? Mas antes também de tudo, eu queria desejar a vocês muita saúde, tá bom? Muita força nesse momento. Nós estamos vivendo um momento muito diferente nas nossas vidas, tá bom? Como eu já falei os outros vídeos, para os outros alunos, já falei sobre isso, a gente acaba às vezes esquecendo de falar num vídeo, mas cada um é um indivíduo, nós temos vídeos individuais para cada turma, e eu queria desejar para vocês saúde sempre, e que vocês estejam, espero que vocês estejam se cuidando e não tenham problemas na família com esse problema que nós estamos vivendo. Bom, considerações feitas, vamos ao capítulo 7, que fala sobre o nosso continente americano. O que eu vou fazer aqui com vocês? Aquela folhinha que vocês recebem, é isso que eu vou ler para vocês agora e explicar. Porque talvez estivesse faltando essa explicação, sabe? Esse toque ali a mais do professor para que vocês pudessem entender melhor o que está sendo proposto para vocês. Então, a primeira parte do capítulo do livro fala sobre isso aqui, América no Mapa Mundi. Então, o que é a América no Mapa Mundi? A América é dividida em três partes. O grande bloco do norte, América do Norte, o grande bloco do sul, América do Sul, e um istmo, que é um pequeno pedaço de terra, que liga esses dois blocos. Esse istmo é a América Central, tá bom? A América Central também existe muito, é chamada de América Insular. Por que é insular? Insular significa país-ilha, tá bom? A Austrália é um país insular, porque a Austrália é uma grande ilha, tá? No meio lá do Pacífico. Bom, então é basicamente isso. Temos o Istmo, que é a América Central, o grande bloco do Norte e o grande bloco do Sul. O bloco do Sul onde nós vivemos. A diversidade natural. Devido ao seu enorme tamanho no sentido norte-sul, tá? Ela é o segundo maior continente do planeta. E a América possui uma grande diversidade natural, pois ela vai quase que de um polo ao outro. Então, ou seja, ela vai quase do polo norte ao polo sul. É muito próximo mesmo, tá? É uma partezinha da Argentina que fica assim, de distância da Antártica. Bom, de um polo, passando assim por todas as zonas climáticas do planeta, desde a mais fria, polo norte, polo sul, lá embaixo, até a mais quente, que é perto da linha do Equador, zona tropical. Além disso, as Américas possuem uma característica comum. A parte oeste é composta por grandes cordilheiras devido à colisão de placas. Então toda a América, quando ela se separou, ela foi para um lado onde ela se chocou. E aí você tem o lado oeste, o lado leste, perdão, o lado leste, onde você tem o Oceano Atlântico, desde a América do Norte até a América do Sul, o Oceano Atlântico, e do lado do Oceano Pacífico, que é o outro lado, você tem um monte de montanha, que é porque é onde as placas estão se chocando. Então é uma característica comum do continente inteiro, tá bom? Fora que ele é tão grande, tão grande, tão grande, que ele passa por todas as zonas climáticas da Terra. Então tem parte que é fria, como o Canadá, como lá o sul da Argentina. Tem parte que é muito quente, como o Brasil, como o Equador, né? Caribe. Então nós temos as partes que são mais ou menos, como os Estados Unidos, como o Uruguai, como o Chile. Então tudo isso nós temos como característica, tudo dentro do mesmo continente. Tanto lugar muito quente como lugar muito frio. Então a diversidade natural é muito grande. Isso envolve também a vegetação, a vegetação no caso. Por quê? Não vai nascer uma árvore cheia de folha, toda gigantesca, num lugar frio, como o Canadá. Não vai. No Canadá, por ser frio, nascem pinheiros, né? Para neve cair. Assim como no Brasil, a tendência é você ter bananeira, mangueira, aquelas árvores bem grandes, porque aqui tem bastante luz solar. Então isso tem bastante influência. A divisão do espaço americano. A América possui dois tipos de divisão. A natural, que é a que divide entre a América do Sul, a América do Norte e a América Central. E a divisão linguística, entre a América Latina e a América Anglo-Saxônica. A América é dividida em três partes. Quais são elas? Central, Sul e Norte. A América é dividida em duas partes. Quais são elas? Latina e anglo-saxônica.
Uma é natural e a outra é linguística. Qual é a diferença? América Latina vai do México até a Argentina, lá embaixo. É a porção americana que fala as línguas oriundas, oriunda significa originadas, do latim, tá? Como português e espanhol. Você pode observar uma similaridade no italiano, no espanhol, tá? No brasileiro, da gente brasileira que fala português, tá bom? Por quê? Porque são línguas que vêm do latim e elas são similares, tá? Então não é tão difícil você entender um cara falando espanhol. Se ele falar muito rápido, realmente você fica perdido. Mas muita coisa você vai entender, né? Muitas gracias! Né? O cara tá te agradecendo. Correto? Agora, se você vai falar, vai chegar lá na Espanha, o cara fala bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Na Itália, benvenuto, bem-vindo. Tu consegue entender. Agora, welcome, que é em inglês, a gente sabe hoje em dia que a gente está acostumado, a gente já acostumou. Mas quando você tem o welcome, parece com o quê? Parece com nada. Se você falar que bem-vindo é o welcome, não tem nem condição. Em formas de palavras escritas, tá bom? Até falando mesmo. Agora o significado já muda, aí é diferente. Então por isso, desde o México, arriba México, né? Aquela coisa toda, você tem a língua muito parecida com a nossa. Então, latina, América Latina, vem do latim, tá bom? Latim, lá da Europa. Quais são os países latinos na Europa? Portugal, Espanha, Itália, a França também, apesar de ser mais difícil, a França também vem do latim. Professor, mas tem país latino? Sim, eles que trouxeram latim para cá, tá? Então, lá na Europa são os latinos originais. Nós fomos colonizados e aprendemos a língua deles. Então, a América Latina é que fala a língua derivada do latim. Português, espanhol, francês. Aqui, principalmente português e espanhol, tá bom? E a América Anglo-Saxônica é a parte que fala inglês. Canadá e Estados Unidos, só isso. Só tem esses dois países. Então, a América Latina, toda a América praticamente é América Latina. Só que o país mais importante é os Estados Unidos. E lá se fala inglês. E aí fica meio complicado, né? Você tem Estados Unidos e Canadá falando inglês, tá? E eles são a América Anglo-Saxônica, nome esse que você vai ver depois escrito ali, você vai saber qual é. Anglo-Saxônica fala inglês, Estados Unidos e Canadá. A América Latina fala línguas originadas do latim, o português, espanhol, italiano, etc. Vai desde a de cima do México, que fica na América do Norte, tá? O México é a América do Norte, e vai até a América do Sul, lá no finalzinho da Argentina. É uma coisa que confunde muitas pessoas quando fala assim: ah, o México tá em qual lugar na América? Aí o cara, o México tá na América Central. Não. México é a América do Norte. Mas ele não é um país latino. Pode ser latino, pode ser miano, pode ser fazendo o que for. Ele é da América do Norte. Agora, ele é latino na questão linguística. Na questão de localização, o México fica no grande bloco do Norte. Colonização de povoamento e de exploração. Isso aqui é uma coisa muito importante que diferencia a América, tá? A grande diferença desse modelo de colonização é um dos principais fatores que levam os Estados Unidos e o Canadá a serem mais desenvolvidos que os outros países da América. Tem muitos teóricos que dizem que isso já não faz tanto sentido assim. De verdade, já deu tempo das coisas se modificarem bastante. Mas anular isso não dá para acontecer, não dá para fazer, não dá para você tirar isso da história. Isso faz parte da história. Isso realmente aconteceu. Ah, eu queria que o Brasil fosse colonizado pelos ingleses, porque assim nós seríamos igual aos Estados Unidos. Pé, errado. Existem várias colônias inglesas, como a Jamaica, que fica na América Central, não fica na África, como a Jamaica, que foi colônia inglesa e foi explorada. A diferença é o modelo de colonização. Aí é que o pagode muda completamente de rumo. Por quê? Se você tem um modelo de exploração, você está indo lá para retirar o que está naquele lugar e levar para você. Roubo. Quando você tem um modelo de povoamento, aí você está indo para o lugar para você tentar melhorar. Você está saindo de um lugar para morar em outro. Quando você chega nesse lugar que você vai morar, você vai fazer o quê? Você vai destruir? Você vai construir. Você vai reformar. Não, agora eu quero uma nova vida. Vou fazer diferente. Então você começa a chegar lá com ideias melhores, com propostas melhores. Essa foi a principal diferença. Então olha aqui, colônia de exploração. Os europeus vinham para retirar os recursos da colônia e levar para a metrópole.
criando assim um ciclo de exploração e uma barreira que colocava sempre os países de metrópoles acima dos países de colônias. Os reflexos disso são sentidos até hoje. Óbvio, se eu vou na sua casa e retiro todos os seus mantimentos e trago para minha casa, tu fica pobre, com fome, sem poder fazer nada. E eu cheio de comida em casa. Quem está na vantagem? Você ou eu? Eu. É basicamente isso. Os países eram saqueados, explorados, roubados. E os outros países metrópoles iam cada vez mais se enriquecendo. E aí nós temos a de povoamento. Os europeus vinham para morar e desenvolver um novo país. Tá? No caso dos Estados Unidos, os colonizadores foram os ingleses. Foram para lá foragidos de conflitos religiosos. Conflitos religiosos. Os caras questionavam a igreja. A igreja era era um fato principal, um dos pilares principais do governo. Os caras peitavam a igreja. Ou seja, eles eram questionadores, pensadores. Os caras, isso aí tá errado. Vamos modificar isso aí, vamos ter uma nova visão, ou seja, revolucionários. Tá? Então, para você ter uma noção, a igreja na época ela matava mesmo. E aí eles tinham essa diferença. Outros também eram os artesãos, que não podiam desenvolver seu trabalho muito bem. Então vieram para cá, para as primeiras 13 colônias dos Estados Unidos, New England, né, Nova Inglaterra. Essas 13 colônias que eles fizeram ali, a galera que veio com a ideia de melhorar, de ter uma vida nova, de fazer uma nova Inglaterra. Entendeu? Então essa ideia de Nova Inglaterra, cada um foi formando um estado, reuniu todos os estados. Estados Unidos. Essa é a ideia. Então, eles começaram a querer produzir, a modificar a vida deles. Tá? O Novo Mundo é aqui, passou agora a novela, repetindo, Novo Mundo, a América. O Velho Mundo é a Europa, o Novo Mundo é a América. Vem pra cá, vem modificar, vem viver uma coisa melhor, vem fazer diferente. Então eles atraíam as pessoas de fora, os pensadores, os artesãos, as pessoas que eram habilidosas para poder desenvolver aquele novo país, aquela nova Inglaterra. O resultado está aí hoje. Então, depois de um período de guerras e tudo mais, tiveram outros fatores que levaram os Estados Unidos a subir de patamar. Isso aconteceu. Porém, o que deixou os Estados Unidos sempre na frente dos outros países, aí podemos falar da América Latina, porque realmente foi do México para baixo, é esse modelo de colônia que eles tiveram. Eles foram colônia de povoamento, então eles saíram na frente sim. Tá? Até no período de independência, de tudo, eles saíram na frente. Beleza, exercícios. Vai da página 97 até a página 105. Reparem que 98, 99, 100. 102. Professor, e a 101? Não tá aqui. Não é para você fazer. 102. Tem 103? Não. 104 e 105. Beleza? Peguei o exercício de vocês. Olhei lá. Não tá todo mundo fazendo tudo completo. Vamos fazer, tá? O exercício do livro. E uma outra coisa, um último recadinho para vocês, para a gente poder finalizar essa aula aqui. Esse vídeo tá disponível no YouTube. Porém, você vai acessar o link através do Google Classroom. O que você vai fazer? Vai colocar o seu nome lá no Google Classroom. Não é para colocar no YouTube. Você não vai chegar aqui no YouTube e comentar o seu nome completo. Você vai dar like se você quiser. Não sou youtuber, não ligo para like. Dá o like se você quiser, se você não quiser, não tem importância. Agora o que você tem que fazer mesmo é chegar no Google Classroom e colocar o seu nome. Tá bom? Ana Maria das Couves. Aí você coloca o seu nome lá. Aí eu vou saber quem é você. Tá bom? Então façam isso. Coloca o nome no Google Classroom, onde está o link disponibilizado para vocês. Não aqui no YouTube, onde você vai estar assistindo esse vídeo agora. Tá bom? Então, fiquem com Deus, se cuidem, lavem as mãos com álcool em gel. Saudade de vocês. Tamo junto.